Trabalhar como vigilante no prédio abandonado era um trabalho solitário, mas não me incomodava. Depois de anos nesse serviço, eu me acostumara a fazer minhas rondas sozinho, cumprindo o turno da madrugada. A empresa havia fechado as operações naquele edifício há muito tempo, mas o prédio ainda precisava de monitoramento constante, e isso incluía alguém para observar o local todas as noites. Eu nunca fui do tipo que se impressiona com histórias de assombração. Meus colegas de profissão falavam de vultos, sons inexplicáveis e vozes vindas do nada, mas para mim tudo isso era besteira. Normalmente eu passava a noite entre as câmeras de segurança, observando corredores vazios e ouvindo o leve som do vento entre as janelas quebradas. Era uma rotina monótona, mas pagava as contas, então eu fazia meu trabalho sem pensar muito. Naquela noite, no entanto, havia algo diferente. As câmeras de segurança estavam mais instáveis do que o habitual, captando estática de tempos em tempos e criando sombras que dançavam nas telas. Achei que era apenas um defeito no sistema. Afinal, ele já era antigo e tinha seus problemas. Mas conforme a madrugada avançava, comecei a notar um padrão. Algumas sombras pareciam se mover de um corredor a outro, passando de uma câmera para a próxima, como se estivessem indo de sala em sala. Meu coração começou a bater mais forte, mas tentei me convencer de que estava apenas cansado. Era tarde, e os olhos, depois de horas olhando para as telas, podiam pregar peças. Resolvi fazer uma ronda, algo que eu costumava evitar quando as câmeras estavam em funcionamento. A ideia de andar sozinho por aqueles corredores nunca foi particularmente agradável, mas me dei conta de que era a melhor forma de verificar o que estava acontecendo. Peguei minha lanterna e saí da sala de segurança, percorrendo o primeiro andar. O prédio estava mergulhado em silêncio e apenas meus passos ecoavam pelos corredores. As sombras nas paredes pareciam normais à primeira vista, mas a sensação de estar sendo observado começou a crescer. Era como se o próprio ar estivesse mais pesado, como se o prédio tivesse presenças invisíveis. Ao chegar ao final do corredor, virei-me e olhei ao redor. Tudo estava quieto, mas uma sensação incômoda permanecia. Continuei meu caminho, com a impressão persistente de que algo ou alguém me observava, silencioso e invisível, aguardando o momento certo para se revelar. Quando voltei para a sala de segurança, minha mente ainda estava presa na sensação estranha que tivera no corredor. Tentei afastar a inquietação e voltei minha atenção às câmeras, ajustando o ângulo de uma delas para cobrir melhor a área dos fundos. Por um momento a tela tremulou e captou um borrão escuro movendo-se de relance. Esfreguei os olhos, convencido de que era apenas uma falha na transmissão. A madrugada avançava, e eu, sozinho ali, tentava manter a concentração. Mas então um som fraco e distante chegou aos meus ouvidos. Parecia um leve arranhar, como se algo estivesse se movendo ou deslizando pelo chão, ecoando pelo prédio vazio. Levantei-me instintivamente, dirigindo o olhar para as telas das câmeras que cobriam os corredores superiores. Nada. Voltei a me sentar e poucos minutos depois ouvi um ruído diferente, quase imperceptível. O som de passos. Passos leves, arrastados, como se alguém estivesse tentando caminhar sem ser ouvido. Senti um arrepio e olhei de novo para as telas, mas tudo parecia normal, sem movimento. Mesmo assim, a sensação de alerta continuava. Levantei-me, pegando a lanterna e saí novamente, desta vez subindo para o segundo andar. O silêncio ali era mais denso e o ar parecia estar ainda mais gelado. Cada passo meu reverberava pelas paredes, mas em algum ponto aquele som de passos voltou a surgir. E desta vez eu tinha certeza, eles não eram meus. Parei por um instante e olhei em volta, varrendo o corredor com a lanterna. O feixe de luz iluminava as portas e a poeira suspensa no ar, mas tudo estava vazio. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia acelerado. Podia jurar que alguém estava me observando, mas sabia que era impossível. Eu era o único vigilante no prédio e ninguém mais deveria estar ali. Antes de dar meia volta para voltar, algo na câmera de segurança de um dos corredores piscou no monitor.
Olhei rapidamente e vi uma sombra grande e indefinida que parecia se mover em direção ao fim do corredor, antes de desaparecer. Me aproximei do monitor para ter certeza do que tinha visto, mas a imagem já estava estática. Os passos pararam. Por um momento, fiquei imóvel, esperando qualquer sinal, qualquer ruído, mas só o silêncio me respondeu. Tentei me convencer de que tudo era apenas minha imaginação, mas no fundo, uma sensação de pavor crescente começava a me consumir. Eu não queria admitir, mas parecia que não estava realmente sozinho naquela noite. Tentei me acalmar de volta na sala de segurança, mas o silêncio parecia mais espesso, como se o próprio prédio estivesse me espreitando. Olhava para as câmeras, mas minhas mãos estavam trêmulas, o suficiente para dificultar qualquer ajuste que eu tentasse fazer. Era estranho. Em vez de dar segurança, os monitores só pareciam acentuar a sensação de estar sendo observado. Pouco depois de me sentar, ouvi um som fraco que parecia vir do andar superior. Fechei os olhos e me concentrei, e aí estava de novo. Um arrastar pesado e lento, como se algo ou alguém estivesse se movendo pelo chão de concreto. Meu estômago se revirou, mas respirei fundo e me forcei a levantar. É só um som, nada demais, pensei, mas cada fibra do meu corpo discordava. Peguei a lanterna e, tentando manter o autocontrole, subi as escadas. Quando atingi o próximo andar, fui recebido pelo mesmo silêncio frio e absoluto. Comecei a caminhar pelo corredor, a luz da lanterna revelando pedaços de papel velho e objetos que pareciam esquecidos há décadas. Meus passos ecoavam pelas paredes, mas o som do arrastar continuava, ora próximo, ora mais distante, sempre no limite da audição. Depois de alguns minutos, o ruído cessou, e a quietude me envolveu novamente, me deixando desconfortável e atento a qualquer som. Continuei andando devagar. O ar parecia mais frio e denso ao meu redor. Então, virei o corredor e encontrei um velho espelho quebrado encostado na parede. Quando passei por ele, tive a impressão de ver um vulto refletido parado atrás de mim. Congelei por um segundo, o coração disparado, antes de me virar de repente. Ninguém. O corredor estava vazio. Minha mente tentava racionalizar aquilo, mas o instinto dizia o contrário. Olhei para o espelho e vi apenas meu reflexo, pálido e inquieto. Era como se algo estivesse lá, brincando comigo, espreitando-me de forma invisível. Voltei a caminhar e, ao passar por uma das câmeras do andar, ouvi um sussurro baixo, uma voz indistinta que parecia distante. Cheguei mais perto da câmera, tentando entender o que era, mas só ouvi uma frase incompreensível. Minhas mãos suavam, e cada respiração que eu tomava parecia mais pesada, como se algo estivesse drenando a energia do ambiente. Lá embaixo, o monitor principal emitiu um leve chiado, e olhei de relance para ele antes de seguir em frente. Foi o suficiente para perceber, pelo canto do olho, uma sombra movendo-se rapidamente pela tela. O corredor vazio que eu acabara de verificar agora tinha uma presença. Senti um arrepio frio subindo pela espinha, e o medo começou a tomar conta de mim. Respirei fundo, tentado abandonar a ronda e voltar para a segurança da sala de monitores, mas sabia que, se fizesse isso, jamais conseguiria enfrentar aquela sensação novamente. Continuei andando, mas meus passos agora eram hesitantes, e a certeza de que havia algo mais comigo naquele prédio começou a se solidificar em minha mente. Algo estava lá, e eu só esperava que não tivesse percebido que eu sabia disso. Enquanto caminhava de volta para a sala de segurança, os ruídos e sombras pareciam estar impregnados na minha mente. Cada passo parecia ecoar mais alto no vazio daquele prédio, e a sensação de ser observado aumentava a cada segundo. Tentei não pensar muito sobre isso, mas a lembrança de uma conversa antiga começou a ressoar em minha cabeça. Lembrei-me de histórias que ouvi de colegas de profissão quando comecei a trabalhar ali. Eram contos estranhos, narrativas que envolviam funcionários desaparecidos e eventos inexplicáveis. Um dos vigilantes mais antigos me contou, certa vez, sobre a morte de uma criança que caiu de um dos andares superiores quando o prédio ainda era habitado. Diziam que a criança brincava de se esconder
até que foi vista pela última vez no 7º andar. Nunca encontraram explicação para a queda. Esse mesmo vigilante afirmava que em algumas noites podia-se ouvir sussurros ou mesmo risadas fracas vindas dos andares superiores. Na época, considerei a história apenas uma forma de assustar novatos. Mas agora, sozinho no prédio, aqueles relatos começaram a ganhar um peso diferente. As sombras nas câmeras, os sussurros, a sensação de que algo invisível rondava meus passos, tudo se encaixava na descrição que ele havia dado. Cheguei à sala de segurança, sentindo o corpo tenso e o pulso acelerado. Sentei-me diante dos monitores e, por um momento, tudo parecia calmo. As telas estavam em silêncio, sem estática, e os corredores vazios voltaram a parecer inofensivos. Talvez eu esteja exagerando, pensei, tentando me convencer de que era apenas o nervosismo. Mas então, em uma das telas, uma sombra pequena e indistinta surgiu no corredor do 7º andar. Era como uma silhueta de alguém pequeno, talvez uma criança, que passava lentamente pela câmera, caminhando em direção ao final do corredor. Meu corpo congelou. Era uma cena rápida, mas clara o suficiente para eu ver que não era um defeito da imagem. Olhando fixamente para a tela, esperei para ver se a sombra voltaria. Nada aconteceu, mas aquele breve vislumbre tinha sido real demais para ser ignorado. Levantei-me e decidi investigar, subindo as escadas com passos hesitantes. Quando cheguei ao 7º andar, encontrei apenas o mesmo corredor escuro e vazio. Varri o ambiente com a lanterna, sentindo o coração bater forte. Nada ali se movia, mas a temperatura era notavelmente mais fria do que nos outros andares. Foi nesse momento que outra memória veio à tona. Um dos vigias anteriores desapareceu durante uma ronda e nunca mais foi encontrado. Diziam que ele ouvira risadas e decidiu seguir o som até os andares superiores, mas nunca voltou. Depois disso, o prédio foi oficialmente desativado e ninguém mais ousou trabalhar ali por muito tempo. Apenas os vigilantes mais desesperados ou céticos se atreviam a aceitar o posto. Eu era um deles. Voltei meu olhar para o final do corredor, sentindo um arrepio correr pela espinha. Um som quase inaudível se fez presente. Um leve sussurro, como se alguém estivesse me chamando pelo nome. A voz era baixa e suave, mas preenchia o ambiente com um peso quase insuportável. Fiquei ali parado, a lanterna na mão e os olhos fixos na escuridão. Tentei focar, esperando ver algum movimento, alguma prova de que estava imaginando coisas. Mas o sussurro cessou, deixando apenas um silêncio denso e pesado. Mesmo assim, uma sensação terrível de que eu estava sendo observado continuava presente. Dei meia volta e voltei para as escadas, descendo rapidamente. Meus passos ecoavam e o som parecia me perseguir. Chegando ao andar principal, me senti momentaneamente mais seguro, mas sabia que algo no prédio estava diferente, como se as sombras estivessem mais vivas do que nunca. As histórias que eu ouvira ao longo dos anos não pareciam mais simples boatos, mas sim uma realidade que eu começava a enfrentar. Naquela noite, tive a certeza de que alguma coisa ou alguém ainda habitava o prédio. E por mais que tentasse ignorar, sabia que minha presença ali havia sido notada. Depois de voltar à sala de segurança, tentei encontrar alguma distração. O monitor mostrava as câmeras em silêncio, mas a tranquilidade nas imagens me deixava ainda mais ansioso. Foi então que ouvi um som forte e abrupto, um estrondo ecoando pelo prédio vindo do 7º andar. Era como se uma porta tivesse sido batida com força. O susto me paralisou por um instante, mas a adrenalina logo me fez levantar. Não dava mais para ignorar. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Com a lanterna em mãos e o coração disparado, subi novamente até o 7º andar. A cada passo, o frio aumentava e um silêncio opressor tomava conta do ambiente, um tipo de vazio que parecia esperar algo. Quando cheguei ao corredor, uma sensação avassaladora de que não estava sozinho dominou meus sentidos. A lanterna tremia na minha mão, mas me forcei a manter o foco. Avancei lentamente pelo corredor, sentindo uma presença se mover ao meu redor, ainda que eu não visse nada. Então, ao virar um canto, vi a figura de uma criança ao fundo, imóvel,
olhando diretamente para mim. Ela era apenas uma sombra, mas seus contornos estavam perfeitamente delineados na escuridão, como se a própria sombra tivesse vida. Por um momento fiquei imóvel, incapaz de acreditar no que via. A figura, embora indistinta, parecia me observar com uma calma perturbadora, como se estivesse esperando por mim. Meu corpo inteiro gritava para eu correr, mas algo naquela figura me mantinha ali, paralisado. A lanterna vacilou, e a sombra começou a se mover em minha direção, seus passos ecoando suavemente no chão. Dei um passo para trás, sentindo a parede fria atrás de mim, mas a figura continuava a se aproximar, sem pressa, como se soubesse que eu não tinha para onde fugir. Quando ela parou a poucos metros de mim, vi algo em seu rosto, ou onde o rosto deveria estar. Um par de olhos vazios, escuros e profundos me encaravam, transmitindo uma tristeza antiga, como se eu estivesse diante de alguém que não encontrava paz há muito tempo. A lanterna falhou mais uma vez, e no breve momento em que a escuridão tomou conta, a sombra pareceu avançar, quase como se estivesse me tocando. Senti um arrepio gelado subir por minha espinha, um frio que ia além do físico, penetrando até os ossos. Queria gritar, mas minha voz não saía, parecia presa no medo. No último lampejo da lanterna, vi o rosto daquela figura com mais clareza. Não era exatamente uma criança, mas um rosto distorcido, marcado por uma expressão de dor e abandono. O frio tornou-se insuportável e senti minhas pernas começarem a fraquejar. O ar ao redor estava pesado, e meu corpo inteiro parecia congelado no tempo. Foi então que a figura desapareceu, como se fosse uma sombra desfeita pelo vento. Mas a sensação de sua presença ainda estava ali, impregnada no ar. Eu me virei rapidamente e corri pelo corredor, mal sentindo os próprios pés. Desci as escadas quase tropeçando, tentando escapar do peso invisível que parecia seguir cada passo. Quando finalmente cheguei ao andar principal, estava ofegante, mas o frio continuava a me cercar, uma prova de que eu não tinha me livrado daquela presença. Respirei fundo, tentando me recompor, mas a ideia de voltar à sala de segurança me apavorava. Por fim, decidi que já havia visto o suficiente. Mesmo que eu não soubesse exatamente o que estava enfrentando, tinha certeza de que o prédio guardava muito mais do que eu estava preparado para descobrir. Quando finalmente saí do prédio, o ar frio da madrugada me atingiu como uma onda de alívio. Caminhei rapidamente até a guarita externa, onde alguns colegas já estavam começando o turno. Meu rosto devia estar pálido, porque todos me olharam com expressões de estranhamento. Tentei explicar o que tinha visto, mas as palavras não saíam direito. Tudo o que consegui foram fragmentos e descrições confusas sobre a figura que eu tinha encontrado. "Você tá bem, Marcos?" Um deles perguntou enquanto eu me apoiava na bancada. Assenti com a cabeça, tentando acalmar a respiração, mas a memória daquela figura ainda pairava na minha mente. Eu sabia que precisava sair dali de uma vez, mas não queria parecer covarde. Por fim, um dos vigias sugeriu que voltássemos juntos ao 7º andar para procurar a tal figura. Relutante, concordei. 2 dos vigilantes vieram comigo e subimos novamente. Enquanto percorríamos o andar, o prédio estava estranhamente silencioso, quase como se ele próprio estivesse ciente de nossa presença. Meu coração batia forte a cada passo, esperando que algo inesperado acontecesse. No entanto, o corredor estava vazio. Nenhuma sombra, nenhuma presença. "Não tem nada aqui", disse um dos colegas, rindo. Eu queria argumentar, dizer o que vi, mas a expressão deles mostrava que, para eles, tudo não passava de imaginação. Aceitei em silêncio. Ao descermos novamente, minha mente se dividia entre o alívio e o receio. Eu sabia que havia algo ali, mesmo que ninguém mais acreditasse. Antes de ir embora, olhei mais uma vez para o prédio, agora mergulhado na escuridão. Mesmo de longe, sentia o peso de um olhar invisível me seguindo, como se a presença de antes ainda estivesse observando, esperando o momento certo para retornar. Na manhã seguinte, pedi transferência de turno. A ideia de voltar ao prédio vazio e enfrentar aquele olhar me deixava inquieto demais.
Mas, mesmo agora, em qualquer ambiente quieto e escuro, sinto aquele frio familiar. É como se uma vez encontrado, o prédio tivesse deixado algo dentro de mim. Algo que não se dissipa, nem mesmo à luz do dia. Desde aquela noite, algo mudou em mim. Aceitei a transferência para o turno diurno. E embora agora minhas rondas sejam mais tranquilas, a sensação de inquietação persiste. Mesmo durante o dia, me pego olhando para os cantos escuros, esperando ver um reflexo, uma sombra, algo que me mostre que aquela presença ainda está por perto. Às vezes, enquanto percorro corredores iluminados ou reviso as câmeras, sinto como se o ar ao meu redor se tornasse mais frio, uma brisa gélida que ninguém mais percebe. E em dias de pouca luz, quando as sombras se alongam, a sensação de estar sendo observado volta com força. Em momentos assim, o rosto daquela figura surge em minha mente. Os olhos vazios e a expressão de dor parecem me prender em um transe. Tentei seguir em frente, mas a lembrança do que aconteceu continua assombrando meus pensamentos. Cada vez que conto a alguém sobre o que vi, percebo que eles me olham com um misto de descrença e preocupação, como se achassem que estou perdendo o controle da realidade. E talvez estejam certos, porque mesmo fora daquele prédio, a sombra ainda me acompanha. Hoje, enquanto revisava os corredores do novo turno, algo me fez parar. No reflexo de uma janela, pensei ter visto a silhueta da criança, parada, me observando do outro lado do vidro. Pisquei e a imagem desapareceu. Mas o frio permaneceu, tão real quanto o que senti naquela noite no 7º andar. Agora, evito espelhos, reflexos e lugares muito escuros. Aprendi que alguns lugares não ficam realmente vazios, e algumas sombras nunca desaparecem. Sei que mesmo longe do prédio, ele ainda me observa, de algum canto obscuro da minha mente. Ou talvez de algum canto obscuro de qualquer prédio por onde eu passe. Porque uma vez que você encontra essas sombras, elas parecem seguir você para onde quer que vá. E a cada vez que o silêncio pesa demais e o ar esfria, eu sei que é apenas uma questão de tempo, até aquela presença me encontrar de novo.